Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu sou o professor Ítalo Malinovski e neste vídeo vamos resolver a última questão de física que caiu no vestibular da Universidade Federal de Roraima no ano de 2019. Vamos à leitura do enunciado. Radiação alfa, também chamada de partículas alfa ou raios alfa, são partículas carregadas de 2 prótons e 2 nêutrons, sendo, portanto, núcleos de hélio. Apresentam carga positiva de mais 2 e um número de massa igual a 4. Radiação beta. Raios beta ou partículas beta são elétrons, partículas negativas, com carga menos 1 e número de massa igual a 0. O decaimento radioativo do urânio 238 se dá pela seguinte expressão. Considere que partículas alfa e beta provenientes do decaimento radioativo do urânio 238 penetrem perpendicularmente uma região de um campo magnético uniforme. Supondo que as partículas se propaguem na mesma direção e sentido, podemos afirmar que... E para iniciarmos a resolução deste exercício, vamos relembrar como nós determinamos a força magnética que atua quando uma carga elétrica é atirada dentro de um campo magnético. Esta força é calculada por essa expressão. A força magnética é igual ao produto do módulo da carga vezes o módulo da velocidade, vezes o módulo do campo magnético, vezes o seno do ângulo entre o campo magnético e a velocidade. Esta força magnética é sempre perpendicular a esta velocidade e, ao mesmo tempo, ela também é perpendicular ao campo magnético. O que nós comumente dizemos é que a força magnética é perpendicular ao plano que contém o vetor velocidade e o vetor campo magnético. E por ser perpendicular à velocidade, a força magnética atuará com uma resultante ou uma componente do tipo centrípeta, ou seja, a força magnética atuando sobre essa carga vai fazer com que esta carga sofra um desvio, faça uma curva ao longo da sua trajetória. Além de que esta força, por ser do tipo centrípeta, perpendicular à velocidade, não alterará o módulo desta velocidade. Ela alterará apenas a direção e o sentido, como é o caso, por exemplo, lá do movimento circular uniforme. Então, já que nós sabemos como nós calculamos a força magnética e as principais características que ela faz quando atua numa partícula carregada, agora vamos determinar a orientação. Como é que eu sei, ou como eu identifico, para onde aponta a força magnética? E para isso nós vamos utilizar a regra da mão direita, também conhecida como regra da mão espalmada ou regra do tapa. Para isso você vai espalmar a sua mão direita de tal forma que o seu polegar vai indicar o sentido da velocidade, então é como se ele fosse um vetor. Para onde aponta a velocidade, você vai orientar a cabeça do seu polegar. Os demais dedos vão representar o vetor campo magnético, representado aqui pela letra B, e o tapa, a palma estendida, vai orientar exatamente a força. Então, neste caso, esta mão espalmada aqui, ó, aqui estaria a nossa velocidade, lá para trás estaria o campo magnético e o tapa, ou a força magnética, estaria orientada para cima. Só que isso se a carga for positiva. E se a carga for negativa, como ficaria esta regra? Então vamos ver. Para a carga negativa, a única diferença é que, ao invés de você bater com a palma da sua mão, você vai bater com o dorso ou com a costa da sua mão. Então, ainda estendida, sendo a velocidade o seu polegar, os demais dedos, as linhas do campo magnético, ao invés de você bater no sentido da palma para cima, você vai bater no sentido do dorso para baixo. Daqui a gente já pode perceber que cargas elétricas de sinais opostos vão ter sentidos diferentes para as forças magnéticas. Consequentemente, elas vão ser orientadas, puxadas, direcionadas para direções diferentes. Vamos ver em um exemplo bem interessante para você conseguir notar essa diferença. Então vamos imaginar que aqui nós temos 2 ímãs e aqui eu estou representando apenas o polo norte deste ímã. As linhas do campo magnético sempre saem do polo norte de qualquer que seja o ímã. Então, tanto neste ímã da esquerda quanto na direita, você vai ter sempre o vetor campo magnético orientado para cima, supostamente uniforme. Aqui nós vamos desprezar os efeitos da gravidade, da força gravitacional. Estamos analisando apenas a força magnética.
Vamos lançar em cada um desses ímãs uma carga elétrica. No caso, uma partícula alfa, que é positiva, e uma partícula beta, que é negativa. Veja só o que acontece quando nós fazemos isso. Então, à esquerda nós temos a partícula alfa positiva sendo atirada com uma velocidade v, e à esquerda nós temos uma partícula beta atirada, jogada, arremessada dentro desse campo magnético. Aplicando a regra da mão direita, nós podemos perceber o seguinte: o vetor campo magnético é orientado para cima, então você vai colocar esses dedos orientados para cima, só que o vetor velocidade está indo lá para o fundo, né? Então nós teríamos mais ou menos esta representação. Note que enquanto a minha palma ficou orientada para o lado direito, né, para cá, já o dorso da minha mão ficou orientado para o lado esquerdo. Então, a carga positiva, a partícula alfa, vai ser puxada para a direita nessa representação, e a partícula beta negativa é empurrada ou puxada para a esquerda. Se nós analisarmos do ponto de vista de um observador lá em cima, então aqui é supostamente um olho, tá? Esse observador aqui de cima veria esta carga aqui, sendo atirada dentro desse campo, sofrer um desvio para a direita. Ó. Então ela vem para este lado. Já a partícula beta, do ponto de vista daquele observador lá de cima, ele veria exatamente essa partícula beta girar para o outro lado, sofrer um desvio para este lado oposto. Agora vamos analisar cada uma das alternativas e ver qual seria a nossa resposta. Iniciando então pela letra A. Ao penetrar na região de campo magnético, as duas partículas, alfa e beta, terão suas trajetórias alteradas em trajetórias com direções iguais. Não, né? Falso, porque a força magnética vai atuar em cada uma dessas partículas em sentidos opostos, já que elas têm sinais opostos. Vamos à letra B. Ao penetrar a região de campo magnético, não terão suas trajetórias alteradas. Falso, né? As trajetórias serão alteradas sim, cada uma para o seu sentido, já que elas são carregadas e são atiradas, arremessadas dentro desse campo magnético perpendicularmente. A letra C diz: ao penetrar a região de campo magnético, terão suas trajetórias alteradas em trajetórias com direções diferentes. Essa talvez seja a nossa resposta. Vamos à letra D, depois a letra E, para verificar se realmente a letra C vai ser a alternativa mais condizente. Letra D. Ao penetrar a região de campo magnético, os módulos de suas velocidades de propagação serão alterados. Isso aqui é falso. Lembra que a força magnética é um tipo de força centrípeta e ela não altera o módulo da velocidade, e sim a direção e o sentido deste vetor. Já a letra E, embaixo diz: ao penetrar a região de campo magnético, sua trajetória e módulo de velocidades serão alteradas. A trajetória sim, mas o módulo da velocidade não. Então a nossa resposta para essa questão, de fato, é letra C de casa. E você gostou desse vídeo? Espero que sim. Deixe aqui nos comentários suas dúvidas e o que você achou desta questão. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal caso não seja inscrito. Aqui em cima eu vou deixar no card a playlist com as resoluções das outras questões de física deste vestibular. No mais era isso, fiquem com Deus e até a nossa próxima questão, se Deus quiser.